Hoje vou mostrar para vocês quais ativos eu comprei nesse mês de julho e por que eu estou investindo em cada um. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista, criador da escola IZT. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, guarda o like para inscrição para quando eu aprender alguma coisa nova você deixar o seu like. Se você já me conhece, já investiu todo topo, deixa o like, sabe, vai vir conteúdo porrada daqui para frente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, basicamente, onde foi que eu aportei nesse mês de julho, tá? Então, o mês de julho foi um mês bem atípico para mim, eu comprei mais ativos do que o normal, mas simplesmente porque eu fiz alguns aportes ao longo das semanas, então eu não fiz um único aporte. Realmente ali eu fiz bastante aporte durante as semanas e por causa disso eu acabei alocando em alguns ativos diferentes, mas não porque ali eu escolhi ou eu vi alguma coisa do momento, simplesmente porque minha planilha de alocação, ela disse que eu precisava alocar em alguns ativos específicos e aí eu fui alocando neles ao longo do tempo. Então, primeiro de tudo, vamos compartilhar um pouco aqui da carteira com vocês, como está nos últimos 12 meses. Então, vocês podem ver ali que basicamente a carteira está com um retorno de 22% de julho de 2024 até julho de 2025, contra um retorno de 15% do S&P 500, 12% do CDI, 9,7% do IDIV, 5% da inflação. E cara, pasmem, quem comprou Ibovespa ali tá pegando 3% no ano, e só quem investe em fundos imobiliários 2%. É realmente desastroso, né? E aí, vocês já sabem que basicamente a estratégia de acúmulo de patrimônio é que faz mais sentido para mim nesse momento. E então meu objetivo é acumular cada vez mais patrimônio para lá na frente viver de renda. Então o grande ponto aqui é que eu não estou focado em receber dividendos no momento, por isso que eu não faço questão de ter empresas que paguem dividendos, fundos imobiliários agora. Eu vou deixar para lá na frente ter empresas pagadoras de dividendos. No momento, eu prefiro optar por ter mais rentabilidade, por ter um patrimônio maior. E se você quer entender um pouquinho mais dessa tese, do porquê eu não invisto em empresas de dividendos, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando toda a minha tese do porquê faz mais sentido acumular patrimônio para depois investir em dividendos. E aí, olhando a carteira nos últimos 24 meses, a gente vê que a carteira tem uma consistência muito boa. A carteira conseguiu entregar de julho de 2023 até julho de 2025, 62% de retorno contra 43% do S&P 500, CDI entregando 26%, IDIV 25%, IBOV 11%, IPCA 10% e FIT lá atrás com 8%. Cara, é muito curioso porque os fundos imobiliários não conseguem nem bater a inflação em janela de 12 e 24 meses, cara, é muito louco. Pasmem que a bolsa bate ali, cara, 2% da inflação. O IDIV vai até melhor, né, que é o índice mais balanceado. Note que se você investir em CDI, você consegue um retorno melhor do que investir em bolsa, com menos risco. Cara, Brasil é o país da renda fixa, pô. E vocês aí comprando fundo imobiliário, achando que ganhar 10% ao ano de dividendos é alguma coisa. Cara, não é não, tá? Mesmo que você coloque, sei lá, 10% com esses fundos imobiliários, você ganharia 18, 19, sei lá. É bem abaixo do CDI, tá? Então notem que, mesmo colocando os dividendos, eu acho que vocês não passariam nem o CDI, tá? Com esses fundos, com os IFIX. Então note que, cara, investir em fundos imobiliários é um negócio bem decadente, né? É triste mesmo, é sofrido. Principalmente se está em fase de acúmulo de patrimônio, né? Realmente tem coisa muito melhor para você investir, tá? Dada a carteira e a situação atual, eu vou mostrar onde foi que eu aloquei esse mês de julho. Mais um fato curioso que eu queria deixar aqui também é que se a gente parar para ver de julho de 2023 até abril de 2024, a carteira até que se comportou muito parecida com o S&P 500, tá? E só depois de abril, lá para maio de 2024, que a carteira começou a gerar um alfa, né? Ou seja, que ela começou a descolar do S&P 500, né? Começou a abrir uma boca de jacaré contra o S&P 500 e gerar um retorno bem exponencial, tá? Então, isso aqui é que a gente quer ver como investidor, tá? Então, começando pelo começo, né? Então, no início do mês, eu fiz uma alocação em CDB, tá? Para outubro do próximo ano. Comprei CDB da Facta, como vocês podem ver aqui, que eu vou deixar. E essa aplicação pagando 125% do CDI. Esse a gente faz uma breve conta na Selic atual, pagando 15% vezes 1,25, né? 25% a mais do que o CDI e tal, 125%. A gente tem ali que é uma aplicação pagando 18,75 ao ano, tá? Então, um CDB lindo e maravilhoso que em um ano me paga 18,75, tá? Ah, Pedro, mas a Selic não vai permanecer 15 até o meio do próximo ano.
pode ser que ela comece a cair lá para abril, maio, né? Provavelmente seja isso. Mas até abril, maio dá quase um ano, são 18,75 que eu vou estar sentado, sem fazer absolutamente nada, protegido pelo FGC, ganhando 18,75, tá? Então essa foi a primeira aplicação que eu fiz no começo do mês de julho. A segunda aplicação que eu fiz foi esse Tesouro Renda Mais, lá para 2065. A duration dele é uma duration bem longa desse título e, consequentemente, é um título extremamente volátil para marcação a mercado. Então lá para o dia 15 de julho eu fiz esse aporte. A taxa que eu peguei foi IPCA mais 7,03. Então foi uma taxa bem legal que eu consegui. Esse foi outro aporte que eu fiz no mês de julho. E aí no dia 18 eu fiz uma compra de Ferrari. Minha planilha estava pedindo compra de ações da Ferrari, então eu fui lá e comprei. Pedro, que planilha é essa? É a planilha de rebalanceamento automático que eu disponibilizo para os alunos. Ela basicamente faz com que eu não tome decisões emocionais. Então sempre que uma ação cai mais do que deveria, a planilha me indica e eu vou lá e compro. Eu só olho o que eu preciso comprar na planilha. Eu simplesmente não preciso ficar procurando o que caiu. Cara, meus aportes giram em torno de 10 a 15 minutos por mês. Porque eu entro na planilha, vejo que eu preciso comprar, o quanto eu preciso comprar, vou lá e compro. Eu não fico decidindo que eu vou comprar. A planilha já faz isso por mim. Minha única obrigação é simplesmente escolher bons ativos. Depois que eu faço isso, a matemática, junto com a planilha, faz o resto. Então, Ferrari foi uma compra que eu fiz esse mês. A segunda compra que eu fiz foi o SPMO, tá? Que foi no dia 17, na verdade foi até um dia antes do que a compra de Ferrari, que é o ETF de momento, tá? Então o ETF eu gosto bastante ali, para ter um percentual na minha carteira. Foi o segundo ativo nos Estados Unidos que eu comprei esse mês. E aí também comprei ações do Mercado Livre, foi mais um ativo que a planilha pediu, tá? Recentemente. E aí dá até para mostrar para vocês um pouquinho do retorno desse ativo nos últimos anos, né? Então, vamos lá. O primeiro que eu falei foi Ferrari, né? Código RACE. Então, RACE. O segundo ativo que eu comprei foi o SPMO, como vocês puderam ver. Então, SPMO. O terceiro ativo que eu comprei foi o Mercado Livre. Então, deixa eu colocar aqui as ações do Mercado Livre. Eu vou até colocar o desempenho dele no ano. Então, deixa eu colocar o desempenho do Mercado Livre desde janeiro desse ano até a data de hoje, dia 28 de julho de 2025. E aqui colocando o S&P 500, né, de código IVV, esses foram os ativos que eu comprei até o momento, como eu disse para vocês. Então a gente tem ali Mercado Livre, que só no ano subiu 33%, Ferrari subiu 25%, SPMO 20% e o S&P 500 subiu 9%, tá? Então foi um retorno bem legal no último ano aí. E vamos pro próximo. A outra compra que eu fiz foi Netflix, que é uma ação bem queridinha minha. Quem é aluno da nossa escola de investimento IZT sabe que eu gosto de tempo da Netflix e tenho em carteira tem bastante tempo. E sabe que eu tenho em carteira há alguns anos. Então, Netflix foi mais um ativo que eu comprei esse ano. Vamos colocar aqui junto. Beleza? Netflix, mais uma ação, ó, colocada aqui no gráfico. Vamos ver como é que se comportou o Netflix ao longo do ano. E aí, o Netflix teve um retorno bem parecido com o Mercado Livre ao longo do começo do ano para cá. E, por fim, a última ação que eu comprei foram as ações da VEG, que depois que saiu o resultado, ela caiu bem e simplesmente a minha carteira pediu para comprar. Não é porque ela caiu que eu comprei, mas é porque o percentual que ela ficou na minha carteira foi abaixo do meu objetivo. Não só para ela, mas para todas. Foi por isso que eu comprei cada uma dessas ações. E aí, simplesmente, vocês podem ver que se a gente colocar, basicamente, ó, eu comprei o SPMO e o SPMO está em máxima histórica nesse mês. Então, mesmo em máxima histórica, eu coloquei o ativo na carteira. O mesmo vale ali, e se você olhar para o Mercado Livre, não. O Mercado Livre caiu um pouco, está abaixo do meu objetivo, eu fui lá e comprei. Perceba que eu nem fico olhando cotação, eu não sei basicamente se a cotação estava subindo ou caindo. Eu estou vendo aqui agora com vocês. Pedro, por quê? Porque simplesmente a planilha manda isso. Note que Ferrari também era uma ação que em julho, aqui ó, ela estava muito próxima ali da máxima histórica e eu comprei também. Pedro, por quê? Porque eu fiquei com um percentual abaixo do que eu queria. Então eu fui lá e comprei. Não necessariamente porque ela caiu. Vocês veem que no começo de julho, dia 17, que foi quando eu comprei, tá? Ela estava ali na máxima histórica, basicamente. Mas Pedro, por que você comprou? Porque provavelmente outras posições que eu tinha subiram bem mais do que ela ficou para trás e eu fui lá e comprei. Ele lá para cá ela subiu, nota que curioso, né? Então se eu ficasse bitolado, nossa, está na máxima histórica, não vou comprar. Eu teria perdido dela ter subido, tá? Então, assim, não fiquem bitolados com essa história de máxima histórica, tá? E a Netflix foi um ativo que realmente caiu ali no mês, então de lá para cá aparentemente caiu, eu fui lá e comprei. Note que isso aí, a gente joga todos eles aqui, foram ativos que performaram muito bem, tá? No ano performaram bem.
Se a gente colocar no último ano também, a gente vê que o retorno é muito bom, principalmente Netflix. Cara, Netflix é uma posição muito vencedora na minha carteira, multiplicou algumas vezes o patrimônio investido, tá? Retornos muito bons, tá? Que a gente teve ao longo do primeiro ano. Se a gente olhar os últimos 2 anos, Netflix ali, baita retorno, SPMO depois, Mercado Livre depois. Se a gente olha os últimos 3 anos, cara, Netflix dando um baile aí, ó, mais de 400% de retorno. Depois Mercado Livre, Ferrari e o SPMO e o S&P 500 lá embaixo. Se a gente para ver os últimos 5 anos, a gente já vê ali que Netflix ficou um pouquinho mais abaixo, né? Ficou mais abaixo do que Ferrari, do que SPMO e acima do S&P 500 e de Mercado Livre. Então tudo depende muito do momento que você comprou. Eu simplesmente fui conhecer Netflix como uma empresa que me interessou para investir aqui, exatamente não no dia do fundo, mas basicamente nesse período aqui, que ela caiu aqui 50%, tá? E aí o Bill Ackman foi lá, comprou, ela caiu mais 50%, ele perdeu bilhões de reais, vendeu, aí eu comecei a estudar a empresa e fiz uma compra aqui um pouco depois. E cara, de lá pra cá a Netflix desandou muito, tá? Muito, muito, muito. Se você quer saber a tese Netflix que eu comprei, cara, tá nesse vídeo aqui no canal, 3 ações que multiplicaram o meu investimento, tá? Já tem até um tempinho que eu fiz ele, tem 2 meses. E ó, eu falei exatamente das 3 ações que multiplicaram muito meu capital. A primeira foi Netflix, tá toda a explicação da minha tese Netflix aqui. Aí a segunda empresa que multiplicou foi exatamente o Mercado Livre, cara, 2 meses atrás, cara, dei a bola 2 meses atrás para vocês, tá? Então a segunda foi o Mercado Livre. E a terceira empresa foi Ferrari. Cara, há 2 meses atrás eu já falava dessas empresas e exatamente 3 empresas que eu comprei esse mês foram 3 empresas que eu falei 2 meses atrás, tá? Então, cara, tá aqui todas as minhas teses de investimento estão aqui explicadas nesse vídeo. E de lá pra cá, cara, eu vou até fazer o quanto que as empresas subiram desde esse vídeo pra cá, pra vocês terem uma ideia. Foi dia 20 de maio, tá? Então, se a gente vir aqui, 20 de maio... Maio é o mês 5, então 20 de maio de 2025 para o dia de 28, o dia de hoje, se a gente ver como é que se comportou, ó, basicamente de lá para cá, ó, olha só, Netflix caiu 1%, Mercado Livre caiu 9% e Ferrari subiu 4%. Então, provavelmente ali eu comprei Mercado Livre porque realmente caiu, Netflix também caiu e Ferrari porque alguma coisa subiu mais que Ferrari e ficou para trás. Então, provavelmente esses aqui foram os motivos de eu ter comprado, como eu disse. Na planilha de investimentos que eu utilizo, que eu disponibilizo na nossa escola do IZT, tem a conta matemática que a planilha faz pra gente. Então ela só me diz quantas ações eu preciso comprar para equilibrar o peso. E foi exatamente o que eu fiz. Eu só comprei exatamente o que eu precisava comprar. Eu não fico olhando cotação, não fico olhando o preço, eu só simplesmente vou lá e compro o que a planilha precisa, o que a planilha me manda comprar, tá? Então é a forma mais fácil de você investir sem dores de cabeça. É por isso que em 10 minutos eu consigo investir tranquilamente no meu mês, sem gastar muito tempo, cara, de forma fácil, rápida, eficiente. E, cara, eu consigo trabalhar, eu consigo dedicar tempo ali para minha família, para os meus treinos, para o que é realmente importante para mim, para o meu lazer, para minha qualidade de vida, para o trabalho. Eu não preciso ficar bitolado aqui em ficar olhando cotação, sobre, cara, nenhuma dessas coisas que vocês gastam tanto tempo de forma tão ineficiente na hora de você investir o patrimônio de vocês, tá? Se você quiser aprender também como investir em bolsa de longo prazo, o link da nossa escola está aqui embaixo na bio, o primeiro link, tá? E antes de a gente terminar o vídeo, eu queria mostrar as janelas móveis desses ativos, que basicamente, o que é uma janela móvel, tá? A janela móvel basicamente mostra, se eu carregasse um ativo por um período X de tempo, eu ficaria positivo. Então note que se a gente comprasse todos esses ativos que eu mostrei por 12 meses, poucas vezes a gente ficaria negativo, tá? Poucas vezes. Então, se a gente colocar de um por um aqui, até para ficar mais claro, ó. Então, note que se a gente comprasse Ferrari, por exemplo, a gente carregasse ao longo do tempo, tá? Pouquíssimos eram os tempos, eram os meses que a gente ficaria negativo se tivesse ali Ferrari, tá? Em janelas móveis de 12 meses. Se fosse o SMO, o SPMO também. Se fosse o Mercado Livre, também. Veja que 2022 e 2023 foi um período mais chatinho, independente de qual classe de ativo foi. Netflix também, e foi uma queda até maior lá em 2022, como a gente viu. E S&P 500 também teria uma queda ali, mas um pouquinho mais acentuada em 2019, 20 na pandemia e 23. Então, na hora que se eu carregasse um ativo por 24 meses contínuos, seria
bem menor ainda a taxa de tempo que eu ficaria negativo com esses ativos. Para S&P 500, Netflix eu ficaria naquele período ali do Bill Ackman, porque realmente foi um período bem mais fora da curva. Mercado Livre também no mesmo período. SPMO, se eu carregasse SPMO numa janela ali de 24 meses, se eu carregasse SPMO 2 anos seguidos, pouquíssimo tempo eu ficaria abaixo de zero. E Ferrari, essa aí é que minimamente eu ficaria abaixo de zero. E carregando por 36 meses, ou seja, se eu carregasse por 36 meses, ou seja, por 3 anos, Ferrari, eu não teria nenhum período negativo. Então, quem carrega a Ferrari ali por 36 meses não ficou com nenhum período negativo. Tá? SPMO, a mesma coisa. Mercado Livre, um pouquinho em 2024. Netflix, ficou um pouquinho do tempo negativo por causa daquela história do Bill Ackman, mexeu muito com um ativo. Foi bem fora da curva, né? Netflix ali antes do fluxo de caixa positivar, para depois foi uma história que realmente chamou muita atenção, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, vai naquele vídeo que eu mostrei, que eu explico do porquê eu só comecei a investir lá na frente. Realmente, Netflix é um caso mais atípico mesmo. E se você fez o feijão com arroz e comprou IVV, você não ficou também nenhum mês abaixo do zero, né? Você ficou sempre positivo. Então, note que investir pro longo prazo, você ali janela de 3 anos, cara, você não vai estar positivo e negativo em nenhum momento comprando bons ativos, tá? Aprendam a investir da forma correta para vocês não se desesperarem. Investir não é sobre meses, é sobre anos. Então, for comprar bons ativos por longo prazo. Se vocês tenham gostado do vídeo hoje, esse aqui que eu estou comprando. É esse aqui que eu comprei no mês de julho. Lembre-se de não copiar a minha carteira de investimentos, porque você não sabe a hora que eu compro, a hora que eu vendo, o que mais eu estou fazendo de estratégias, onde é que eu estou investindo, e vocês estão vendo esse vídeo bem após eu ter comprado os ativos, tá? Então, tem uma estratégia sólida que eu ensino dentro do IZT, parem de copiar. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Sou investidor de topo, obrigado por chegar até aqui, obrigado pela confiança. Quero saber quais ativos você comprou esse mês, deixa aqui nos comentários. É só o começo, até o próximo vídeo.